Fala galera, seja muito bem-vindo a esse canal, a Rotina de um Engenheiro. Fica comigo até o final, esse vai ser um vídeo de posicionamento técnico, não é coaching, é um vídeo direcionado a você, engenheiro que está buscando uma recolocação, você que está procurando a sua primeira oportunidade, você engenheiro, arquiteto que está buscando se diferenciar, se destacar como um gestor, um líder nesse mercado da construção civil muito volátil. Esse vai ser um vídeo para diminuir a sua curva de aprendizagem em pelo menos 15 anos. Por que eu estou falando isso? Eu tenho 13 anos na carreira na construção civil e tenho comigo uma rede de relacionamentos de pessoas que eu tenho aprendido durante essa caminhada e quero compartilhar com você e até uma das dores do meu time, de algumas pessoas, sobre alguns posicionamentos, sobre diferenciação de profissionais, sobre quem se destaca nesse mercado tão competitivo. E eu quero te dizer o seguinte, essas dicas vão ser para pessoas que não vão ficar disputando vagas, são para pessoas para serem destaques na construção civil. Então fica comigo até o final. Se você gostou aqui desse vídeo, já curte, comenta e se inscreva nesse canal. Bora comigo nesse vídeo. E aí, tu se formou ou está buscando a sua recolocação depois de anos atuando, mas a gente sempre vai passar por aquela sensação. É sempre a mesma. O mercado parece cada vez mais fechado, mais exigente, mais cruel e a gente não sabe como se posicionar, não sabe como desenvolver uma marca pessoal para ser relevante e ser destaque nesse mercado. Enquanto isso, você olha ao redor e vê profissionais crescendo, ganhando espaço e acaba se perguntando: o que eu estou fazendo de errado? Hoje eu vou abrir a real sobre esse vídeo. É sobre o que está acontecendo e está matando carreiras na construção civil. Eu tenho observado durante alguns anos o comportamento de quem se destaca e quem fica no mesmo lugar. Sabe, você vê a diferenciação de alguns profissionais que se destacam e você se questiona quais as características que esses caras têm que me destacam e me diferenciam. Como que eu me conecto e transformo isso em resultado? Existe uma mentira que muita gente acredita, que o mercado está difícil. Essa é uma mentira batida, tanto para alguns profissionais que escutam isso de alguns gestores, quanto hoje quem está desacreditado no mercado e observa essa colocação, observa essa competição no mercado e fica apavorado. O mercado não está difícil. O mercado tem se transformado e só vai se destacar quem conseguir acompanhar essa transformação. Hoje, o que existe nesse mercado? É uma seleção natural. Quem ainda está operando como se estivesse em 2005, na questão da iniciação em AutoCAD, no começo dos projetos, nos métodos construtivos e na mentalidade e cultura organizacional que existia em 2005, vai ser engolido. Você pode ter certeza disso. E a gente tem uma grande tristeza nisso. As faculdades continuam ensinando como se a construção civil fosse mais uma planilha. Mas a realidade do canteiro hoje é bem diferente. A gente tem observado obras rápidas, margens muito apertadas, clientes muito exigentes e retrabalho custa muito caro. E ainda tem profissional que está achando que dominar AutoCAD, dominar os métodos construtivos, saber sobre concreto armado é o suficiente. Isso é o básico. A grande verdade é que a faculdade está formando técnicos, mas o mercado precisa de solucionadores, precisa de pensadores, precisa de líderes que vão se posicionar para resolver problemas. Se você ainda é o profissional que diz "isso daí não é comigo", deixa eu te contar uma coisa, o mercado já percebeu isso e está substituindo você com essa mentalidade. Eu vou te contar um exemplo real aqui do escritório, que é uma obra emergencial que a gente está fazendo, que eu já até postei no outro vídeo aqui, sobre uma escola lá em Piabetá, em Magé. Se você tem uma experiência genérica de projeto, você nunca teve uma experiência para resolver problemas no canteiro, nunca trouxe soluções para projeto, nunca teve uma comunicação 360 em alinhar todas as pontas, em trazer soluções para o canteiro, em ter uma visão simplificada e metas claras e objetivas para liderar e passar isso para a sua equipe, cara, tu não é um engenheiro de verdade, tu não é um arquiteto de verdade.
o que eu tenho observado no mercado são profissionais genéricos, que são superficiais nas resoluções de problemas, estão sempre buscando apoio, estão sempre precisando de outros setores, não são profissionais que sentam e resolvem. São, na verdade, fazedores de obra. Isso o mercado está saturado. É isso que eu tenho observado e passado para o meu time. Vou te dar um exemplo muito específico, até porque esse canal aqui não é sobre desenvolvimento pessoal e coaching. Esse canal é um momento para você, engenheiro e arquiteto, desenvolver tecnicamente habilidades que o mercado está buscando e se destacar nessa carreira na construção civil. Falando especificamente até dessa obra, a gente está alinhando as etapas construtivas e hoje, por exemplo, a gente está na fase de estaqueamento. Então, vou te dar um exemplo. Pegando essa etapa de estaqueamento, fazendo um levantamento correto do quantitativo de ferro, porque você é um engenheiro que calcula projeto. Presume-se que você, como arquiteto, sabe fazer um levantamento de materiais, sabe comunicar uma orçamentação para o fornecedor correto para te entregar isso no prazo e para desenvolver essa etapa construtiva, compatibilizando isso com o seu canteiro e com os profissionais que ali estão específicos. Então, fazendo esse mapeamento 360, conectando o seu material para chegar na etapa correta, com um profissional específico para executar essa estaca, você vai resolver um problema e vai adiantar a obra num processo acelerador que vai ser muito bom para você. Segunda etapa ali desse processo, pega um cronograma físico-financeiro, faz um levantamento das planilhas orçamentárias. Por exemplo, quanto que paga o ferro, quanto que paga a armação, quanto que a planilha está pagando no custo homem-hora. Faz esse levantamento, comunica com o melhor fornecedor, desenvolve uma planilha de cronograma físico-financeira sua para acompanhar a execução desse processo. Você vai ver que isso está sendo muito demandado nesse mercado. Eu vejo profissionais hoje que não sabem ligar o ponto A ao ponto B, não sabem fazer uma leitura de projeto, não sabem comunicar de uma forma clara, concisa, para que o seu canteiro entenda quais são as demandas. E vou te dar um exemplo até maior. Muita gente pensa que a entrega do material está correlacionada ao menor preço. E muitas das vezes não está. Muitas das vezes, o melhor material é aquele que você consegue negociar bem, mas que te entrega num prazo mais rápido para que a tua mão de obra compatibilize com o seu projeto e já consiga acelerar essa etapa construtiva. Então, esse canal de comunicação vai gerar uma conexão e uma fluidez nesse canteiro. É sobre isso que eu estou falando. Esse vai ser um diferencial para profissionais que vão se posicionar e vão ser capacitados tecnicamente para fazer essa leitura de demandas, de custos, de etapas construtivas, de leitura de profissionais que são específicos para cada etapa. Porque eu vou te falar, vou te dar até um exemplo. Como é que eu coloco um soldador para armar um ferro? Eu estou usando uma mão de obra muito específica para uma etapa construtiva que não é a mais correta para a execução do trabalho desse profissional. Então, muitas das vezes, a gente está naquele abafa de obra, coloca todo mundo dentro do canteiro e vamos acelerar. É esse movimento que vai gerar um custo elevadíssimo. Você não vai enxergar isso porque vai estar escoando pelos seus dedos a sua margem de lucro, que já é apertada em função de todas essas demandas, e vai acabar com que sua obra não vai terminar no prazo, vai acontecer retrabalho e você ainda está gastando com um profissional subvalorizado, subexecutado. Ele não está sendo aproveitado da maneira que ele deveria. É essa falta de visão integrada desse profissional que vai ser um pensador, um estrategista, como eu falei no vídeo passado. Eu até gravei um reel sobre isso. Um posicionamento que esse mercado não tem de profissionais que se destacam é porque não são pensadores. São profissionais que são fazedores. São startados em cobrar, em fazer comandos específicos e não pensam à frente, não se planejam, não atacam problemas. Então, se você está achando que dominar AutoCAD, que saber um pouco de gestão de projeto, que talvez ter uma visão ali meio que superficial do que é BIM, do que é Revit,
de como dominar a ferramenta, de como desenvolver os processos de forma muito superficial e não dominar as etapas construtivas de canteiro, não saber de fato entender a temperatura, entender as dificuldades, entender as falhas de comunicação nessa gestão integrada, não adianta ter tecnologia, não adianta ter sistemas, não adianta ter softwares avançados. Eu vou falar algo que um dia eu ouvi de um profissional mais experiente do que eu, enquanto eu estava tentando implementar um sistema 8D. Ele falou um negócio para mim que me chamou muito a atenção. Dmitry, você tem um canhão, mas você não sabe operar uma formiguinha. Então, se esse avanço de tecnologia e processos for muito bom, se de fato você tem na sua empresa a oportunidade de desenvolver esses sistemas, e eu não estou falando mal disso, eu acho que isso é muito necessário na construção civil, mas a integração com canteiro, a integração com treinamento de pessoas. Pensa comigo, você tem um sistema 8D integrado de obra. Na parte de orçamentação você manja demais. Na parte de controle de notas e de materiais você domina. Mas o seu mestre de obra que está na obra não sabe mexer no aplicativo, não sabe conectar as informações de desenvolvimento, de produtividade de material, de desenvolvimento de equipamento, de locação. Se ele não sabe dominar a ferramenta para colocar no diário de obra essas informações, você está perdido. Você está produzindo com canhão, mas não está desenvolvendo como deveria. Agora, eu acredito que é um momento de virada para você. O mercado está aquecendo, o mercado está cheio de oportunidades. E aí tu pode continuar culpando a falta de oportunidade, ou você pode se posicionar e ser indispensável para ele. Vou falar de uma forma muito prática que eu aprendi e desenvolvi alguns processos que são simples, são muito fáceis de se resolver. Pega uma pranchetinha com papel em branco, vai para dentro da obra e começa a conversar com o seu encarregado. Você sendo estagiário, você sendo um cara que está começando hoje, isso é muito fácil de fazer e de implementar. E eu vou falar na outra ponta também como líder, como gestor, como alguém que lidera uma equipe. Começa só observando o comportamento do seu encarregado na obra. Começa a ver se ele é um cara posicionado, se ele está entendendo as demandas que você tem passado no canteiro. Vai para dentro do operacional, começa a escrever ali qual é a etapa que a gente está fazendo hoje. É nesse caso o exemplo que eu dei, o estaqueamento. Tem material na obra? Tem gente especializada que sabe fazer o que eu estou passando? Tem um projeto compatibilizado com o que está sendo executado? Começa a perguntar às pessoas. Meu amigo, qual é a sua dificuldade hoje aqui na obra? Está faltando material? O material está chegando atrasado? Está faltando estocar material no lugar certo? Porque muitas das vezes a gente perde muito material por isso. Ou compra mais, a estoca num lugar que ele estraga, ou fica ali e empedra um cimento, ou na hora de concretar tu não tem o fator água-cimento como deveria, ou na hora de comprar tu não planeja e previsiona a entrega do material na etapa construtiva correta. Então é ali, ouvindo as pessoas, entendendo o comportamento, o desenvolvimento e a produtividade da obra, você vai entender como é que está funcionando o seu sistema operacional. Como é que está a comunicação de ponta a ponta? Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho inúmeras obras que eu participo, passo por todas elas, entendo todos os processos. Muitas das vezes, eu não dou uma solução. Eu chamo o meu time e sendo mais específico, porque eu não gosto desse papo meio genérico, meio de desenvolvimento em coach pessoal. Aqui eu estou falando para você, engenheiro e arquiteto que está se formando e o cara que tem um conhecimento técnico. Eu chamo a galera e falo assim, como é que está o levantamento de ferro aqui? Quantas estacas vocês estão fazendo por dia? Como que estão as armações dos blocos de coroamento dessa obra? Aí eu pergunto para minha engenheira, tu fez o levantamento correto de tinta que vai pintar na sala tal que você já programou com a diretora para deslocar os alunos de uma sala para outra? Tu fez o levantamento da fachada que tu precisa da metragem quadrada do ACM para que a gente já peça ao fornecedor tal e ele consiga mandar no tempo hábil para você entregar no cronograma? Tu conseguiu conversar com o pessoal para programar as equipes em 2 períodos para ter uma produtividade e eles conseguirem trabalhar no período em que a escola não está funcionando? Então são problemas reais. Eu vou falar de um outro problema que eu estou tendo na construção de um posto de combustível. A gente está ali com 2 equipes integradas.
Primeiro que um encarregado não se comunica como deveria com o outro encarregado. Aí é um jogo de vaidades que eu tenho que estar ali fazendo o meio de campo, me comunicando bem, tentando entender um lado, tentando aliviar outro lado. E olha que eu nem entro em muitos detalhes ali de um com o outro. Eu tento entender as características, fazer uma leitura de quais são as formas de se pensar de cada profissional. E ali eu vou entendendo as brechas e vou entrando nesses processos. Vocês podem perceber que é esse profissional adaptativo, é o cara camaleão, que consegue se conectar, que consegue entender pessoas, que consegue fazer uma leitura das partes interessadas desse projeto. É o cara que vai se destacar completamente na construção civil. Para esse cara, o mercado está desesperado pedindo que ele se posicione. E pode ser você esse cara. Pode ser você esse profissional que hoje está pensando que o mercado está saturado. Está pensando que está com falta de oportunidade. Se você é um cara que gera solução, que tem resultado, que resolve problema, que são coisas assim muito básicas, esquece, meu amigo. Você vai ser o cara que vai despontar. E não tem tecnologia, não tem inteligência artificial, não tem as demandas serem cada vez mais competitivas em relação a preço. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Vocês percebem que são exemplos reais do canteiro que eu estou trazendo aqui. E eu quero que você continue essa jornada comigo. Comenta aqui como é que está a sua experiência no seu canteiro de obra. Coloca um exemplo real aqui do que você tem vivido e a gente vai conectar isso junto. Eu quero caminhar com você para que a gente consiga gerar um movimento na construção civil de qualidade. E o propósito desse canal aqui é que você consiga trazer exemplos reais e a gente troque essas experiências específicas. Eu vejo que existe essa demanda no mercado. E o que eu observo são profissionais que não conseguem converter em valor, que não conseguem se comunicar, que não conseguem entender o movimento e o direcionamento técnico que precisa ser existido. Então, a Dixtria, que é essa plataforma que a gente tem falado, é justamente para abraçar você como profissional. É justamente para entender as suas dores, para entender os seus desafios e mapear esses processos na construção civil. Você sendo um gestor, sendo alguém que está buscando uma recolocação, sendo alguém que está começando hoje nesse mercado da construção civil, que muitas das vezes é desleal, é voraz, é altamente competitivo e desregulamentado. Mas existem brechas, existem caminhos extraordinários para o destaque que durante os últimos anos eu tenho mapeado, eu tenho desenvolvido e eu tenho escrito sobre isso. Então eu quero te convidar mais uma vez. Conecta aqui comigo, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo e comenta sobre exemplos reais no canteiro que você tem vivido, para a gente compartilhar dos mesmos movimentos e para alcançar o máximo de pessoas possíveis. Eu sou Dimitri Tavares e essa é a rotina do engenheiro real.